Agora então, fidelidade. Vamos agora então para o assunto da fidelidade. O que é fidelidade? É necessário, em primeiro lugar, que a Igreja de Cristo entenda que fidelidade é um exercício da fé. Então, anote aí, fidelidade, em primeiro lugar, é um exercício da fé. Então, fidelidade é um exercício da fé. É a fé em prática. Fidelidade fala de servir a Deus a despeito de qualquer situação, pois a Bíblia nos diz que bem-aventurado é o homem que suporta a provação com perseverança, porque após ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles a quem Ele ama. Então, fidelidade é uma convicção e não um sentimento. Então, porque eu creio que se eu suportar com perseverança as provações, eu vou receber da parte de Deus a coroa da vida, eu vou receber a vida eterna, então eu permaneço fiel no caminho de Deus. Eu permaneço em fidelidade ao meu Deus. Eu permaneço honrando ao meu Deus. Eu permaneço no caminho do Senhor. Então, essas pessoas que hoje estão desviadas do caminho de Deus, faltou para elas, com certeza, para muitas delas, faltou a fidelidade. Elas não conseguiram perseverar. Elas não conseguiram se manter fiel no caminho. Por isso que a gente não pode garantir a salvação dessas pessoas. Por quê? Porque elas não mantiveram a fidelidade. Agora, se eu me mantenho fiel no caminho de Deus, e eu creio que Jesus morreu para me dar a salvação, dentro desse aspecto eu não perco a salvação. Agora, eu preciso me manter fiel, eu preciso me manter no caminho. E isso está ligado a uma decisão. Fidelidade é uma decisão de permanecer firme no propósito. Uma coisa que a gente aprendeu é que ser santo é uma decisão. Ser santo não está ligado a sentimento, é uma decisão. Ninguém sente de ser santo. Eu decido ser santo. Se eu sei que a santidade vai agradar a Deus, que o meu Deus é santo, e Ele espera, Ele exige que eu também seja santo como Ele é santo, e ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus, então eu decido me manter fiel a Deus. Todo dia vai ter uma tentação. Todo dia. Todo dia tem algum tipo de provação que a gente vai passar. Geralmente o diabo nos tenta nos nossos pontos fracos. E cada um aqui sabe qual que é o teu ponto fraco. Todo dia tem, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes na rua, na escola, todo dia tem. Agora, se eu decidir ser fiel, quando a tentação chega, eu tenho que me desviar dela, eu tenho que resistir a ela. Porque se eu não resisto, eu estou sendo infiel. Então, volto a dizer, fidelidade é uma decisão de permanecer firme no propósito que Deus tem para cada um de nós, sem jamais fraquejar ou desistir, porque no final de tudo há um galardão, a vida eterna. Então, ser fiel é decidir firmemente de permanecer cumprindo a missão, cumprindo o propósito que Deus tem para cada um de nós, A missão do ID, que é a missão da igreja, de fazer discípulos, de perseverar firme no caminho de Deus. E eu digo além, Além da vida eterna, queridos, não é só a vida eterna. Jesus tem prometido para nós uma vida com abundância. Então, a pessoa que ela é fiel, ela vai comer o melhor dessa terra. A pessoa que é fiel, ela só vai prosperar na vida. Às vezes, nós atrasamos os propósitos de Deus para a nossa vida, porque em algum momento da nossa vida a gente não foi tão fiel como deveria ser. Agora, quem realmente se mantém fiel, olha, é vitória após vitória. É só vitória. É só vitória, Não que não tenha as lutas, não que não tenha as guerras, não que a gente não vá cometer algum erro ali ou lá, mas é uma vida de vitória, Quem é fiel é uma vida de vitória. Você só vai para frente, com uma única exceção, que eu estava explicando isso na célula dos rapazes na terça-feira, que
pessoas que são chamadas com um propósito específico por ministério, por exemplo, né? Vai que alguém aqui vai ser chamado para ser um pastor, uma pastora, um apóstolo. Normalmente, pessoas que têm um chamado como esse, elas são submetidas a testes, e alguns deles até severos. Então, às vezes, você está em fidelidade, como era o caso de Jó, né? E mesmo sendo fiel a Deus, você passa por provas difíceis, provas de perdas, falência financeira, dificuldades terríveis mesmo. E aí você começa a tentar ver onde é que eu estou pecando, onde é que está o meu pecado, será que o meu pecado está debaixo do meu cabelo, será que o pecado está debaixo da sola do sapato, você procura, cadê o pecado, onde é que está o pecado, e você não acha o pecado, porque não tem pecado. Simplesmente Deus resolveu te provar. E você vai ter que passar por aquilo. Assim como Jesus ficou 40 dias sendo provado no deserto. Né? Agora, tirando isso, essas provações realmente elas vêm para quem é escolhido, né? E principalmente para quem tem um propósito específico. Muitas guerras que nós enfrentamos é por infidelidade. Quando a gente vacila no nosso nível de santidade, Deus permite alguns puxõezinhos de orelha, algumas disciplinazinhas, né, algumas correçõezinhas, que muitas vezes vão doer no bolso, que é para a gente entender que aquele erro que a gente cometeu machucou o coração de Deus e que Deus não gostou. E como Ele é Pai, Ele corrige todos quanto ama. Agora, se eu estou em fidelidade, é que nem educar um filho. Né? Se você tem um filho que é obediente, você vai bater nele? Vai disciplinar? Para quê? Se ele é obediente, faz tudo que você pede. Um pai não tem prazer de bater no filho. Agora, se você fica ensinando o filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e ele vai lá e faz, o que você vai fazer? Você vai disciplinar. Um bom pai, uma boa mãe vai ter que corrigir. E Deus não é diferente. Está dando para entender? Agora, se eu sou fiel, é só vitória. Aleluia. Então, existem também 3 níveis de fidelidade. Fidelidade no espírito, fidelidade na alma e fidelidade no corpo. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, porque nós somos um espírito que habita num corpo que tem uma alma, então existem esses 3 níveis de fidelidade. Fidelidade no espírito, alma e corpo. No tempo do fim, o povo de Deus está recebendo uma convocação. Fidelidade. Né? Essa é uma convocação de Deus para nós nesse tempo. Deus espera que nós sejamos fiéis. Né? A Bíblia diz que aquele que não é fiel no mínimo, nunca será fiel no máximo, no muito. Então a fidelidade, ela começa nas pequeninas coisas. A fidelidade no casamento, a fidelidade na educação dos filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho 1, então você fiel no cuidado daquele 1. Eu tenho 2, então você fiel no cuidado daqueles 2. Eu tenho 2 filhos, um cachorrinho e um gatinho. Então você fiel no cuidado do meu cônjuge, no cuidado dos 2 filhos, no cuidado do cachorrinho e no cuidado do gatinho. Aí Deus me deu uma esposa, uma casa, 2 filhos, um cachorro, um gato e uma empresa para cuidar. Com 10 funcionários. Então, você fiel com a esposa, você fiel com os 2 filhos, você fiel no cuidado do cachorro, do gato, da casa que Deus me deu, da empresa que Deus me deu, dos 10 funcionários que Deus me deu. Está dando para entender? Aí eu sou fiel naquilo, Deus me acrescenta mais. Agora Deus me dá 100 funcionários. Então, vou ser fiel nos 100. E se eu for fiel nos 100, Deus pode me dar 1000. Assim é na igreja, assim em tudo. Agora, se eu não sou fiel no pouco, Deus não vai me dar mais. Porque eu não estou sendo fiel no pouco. Está entendendo? Então tem pessoas que às vezes passam uma vida toda e aquela pessoa não sai do lugar. Ela está sempre no deserto. Olha, é 99% de chance que essa pessoa é infiel. Porque quem é fiel prospera. Com aquela única exceção que eu citei agora, quando uma pessoa está passando por uma prova. Deus tirou a pessoa para Jó. Aí ela vai passar a prova dela, mesmo na fidelidade, ela vai ter que passar. Agora, tirando isso, tirando essa opção aí, normalmente a escassez, a dificuldade, o deserto, né, normalmente está ligado à infidelidade. Né? Eu não estou sendo fiel 100%. E Deus quer que eu seja fiel 100%, espírito, alma e corpo. Então, fidelidade no espírito.
Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andeis no Espírito e não haveis de cumprir as concupiscências da carne. Andei no Espírito e não haveis de cumprir os desejos da carne, né? Porque a nossa carne tem um monte de desejo. Ser fiel no Espírito fala principalmente de conservar a comunhão com Deus e deixar que o Espírito Santo tome o controle das nossas vidas. Uma pessoa que é fiel no Espírito é alguém que procura manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade, de oração, de obediência a Deus, que se rende totalmente a Deus e permite que o Espírito Santo guie a vida dela, controle a vida dela. Né? Hoje de manhã, o Espírito Santo me direcionou para ir para uma outra cidade, participar de uma programação. Né? Mas eu enfrentei resistências para ir para esse lugar. E não foi nenhuma nem duas. E agora? Eu sabia que o meu lugar era lá. Então eu encarei as resistências e fui. Agora, isso é o caminho da cruz. Isso é a cruz. Muitas vezes, para ser fiel a Deus, você vai ter que, às vezes, até enfrentar pessoas. Você vai ter que contrariar pessoas. Se você quer ser fiel, né, você não vai agradar todo mundo. Uma pessoa fiel não agrada todo mundo. Se ela quer agradar a Deus, em algum momento ela vai desagradar alguém. Não tem como querer agradar a Deus e não desagradar ninguém. Aí seria um evangelho sem cruz. Quando somos guiados pelo Espírito Santo e decidimos servir ao Senhor de todo o nosso coração, dificilmente tomaremos decisões que prejudicam qualquer área da nossa vida. Seja ela sentimental, familiar, ministerial ou financeira. Vou repetir. Quando somos guiados pelo Espírito Santo e decidimos servir ao Senhor de todo o nosso coração, dificilmente tomaremos decisões que prejudicam qualquer área da nossa vida, seja ela sentimental, familiar, ministerial ou financeira. O Espírito Santo nunca vai nos guiar por um caminho de morte. O Espírito Santo não vai nos guiar por um caminho que vai trazer prejuízo, seja para os nossos sentimentos, família, ministério, finanças. Agora, torno a dizer, muitas vezes o Espírito Santo vai guiar eu por um caminho que vai contrariar outros que estão próximos de mim. Mas isso não vai... ali na frente a pessoa vai ver que aquele caminho era o melhor. A decisão era melhor. Embora parecia que não era. Né? Então, não vai trazer realmente prejuízo. Né? É necessário que sejamos fiéis aos mandamentos que Deus nos deixou. Como, por exemplo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, perante a Bíblia, se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a justiça desse reino, Deus vai acrescentar todas as outras coisas. E aqui no texto, essas outras coisas são as nossas necessidades supridas. Né? Que ele fala que Salomão nunca se vestiu como um lírio do campo. O texto está falando de comida e de roupa. Né? Então Deus nunca deixou faltar. As necessidades supridas. Deus não vai deixar mesmo. Né? Se eu colocar o reino em primeiro lugar. Mas eu diria que, além das necessidades, né, Deus ele é um Deus que concede os desejos do nosso coração. Então, além das necessidades supridas, Deus tem os seus mimos. Né? Tem momentos da nossa vida que Ele nos mima, tem momentos da nossa vida que Ele dá um agrado, Ele faz algo mais, né, para nos abençoar. E tudo isso está ligado com o nosso propósito de vida. Né? Deus não nos abençoa simplesmente por nos abençoar. Ele nos abençoa porque, de acordo com o propósito e a missão que Ele tem para cada um de nós, Ele tem prazer de ver a gente bem em todos os aspectos para que a gente possa cumprir com excelência o nosso chamado aqui na Terra. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, dentro do princípio da fidelidade no Espírito, Deus espera que eu possa dar graças em todas as circunstâncias. Né? Que eu seja, em outras palavras, Deus espera que eu seja uma pessoa agradecida.
Uma pessoa que é fiel no espírito é uma pessoa agradecida, uma pessoa que aprendeu a dar graças, né? Até mesmo diante de uma tempestade, diante do dia mau, ela está sempre agradecendo, sempre louvando a Deus em todo o tempo, porque ela acredita que o seu Deus, o seu Senhor, o seu Pai é fiel, é bondoso, e que está o tempo todo nos guardando, nos protegendo, né, e nos livrando do mal. Então, uma pessoa fiel no espírito é alguém que é grato, né? A ingratidão pode-se dizer que ela está ligada à infidelidade no espírito, né? Uma pessoa que é ingrata, que está sempre murmurando e reclamando da vida, nunca está contente, ela não está sendo fiel no espírito. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 22. Se formos fiéis à palavra de Deus, principalmente com as nossas atitudes, então atingiremos a primeira e mais importante etapa da fidelidade, para que a partir desta possamos alcançar as outras, né? Então, o primeiro nível de fidelidade está ligado à fidelidade no espírito. Por que esse é o primeiro nível? Porque nós somos um espírito, né? O que realmente vai subir para o céu é o nosso espírito. O corpo volta ao pó, né? E o que volta para Deus realmente é o espírito. A alma está mais ligada aos nossos sentimentos e emoções, né? Então, primeiro nível de fidelidade está ligado ao espírito. Tem um livro que eu li muitos anos atrás, era um chinês, se eu não me engano, o nome dele é Watchman Nee. Ele fala sobre os níveis, o nome do livro é A Vida que Vence, né? E nesse livro, A Vida que Vence, ele fala sobre os pecados do corpo, os pecados da alma e os pecados do espírito, né? Então, biblicamente, você consegue separar o que está ligado ao espírito, o que está ligado à alma, o que está ligado ao corpo, né? Por exemplo, pecado de glutonaria, pecado de bebedice, né? Está ligado ao corpo, né? Altivez de espírito, que é o orgulho, pecado do espírito, né? Tristeza sem causa, pecado da alma, né? Não tem motivo para a alma estar triste, mas ela está triste por nada, né? Então, pecado da alma. Então, tem pecados do espírito, pecado da alma, pecado do corpo. São separados. Fidelidade na alma. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta segunda etapa trata da nossa mente e das nossas emoções, as quais muitas vezes nos impedem de alcançarmos as bênçãos de Deus. Quando a nossa mente não está em sintonia com a palavra, as nossas emoções se tornam instrumentos utilizados pelo inimigo para reter aquilo que Deus tem guardado para os fiéis. Dentre os exemplos que podemos citar desse fato, a incredulidade é um deles, né? Normalmente, o pecado da incredulidade normalmente vem quando a nossa alma está doente, está abatida, não está se permitindo ser renovada pela palavra, né? Uma pessoa que está com emoções tóxicas, né? Pessoas, por exemplo, que foram feridas emocionalmente, foram ofendidas e não conseguiram perdoar com agilidade, e muitas vezes foram atingidos por aquele dardo, né? Ela fica com as suas emoções temporariamente abaladas, e isso acaba atingindo o próprio espírito, né? E muitas vezes a incredulidade pode ser um dos sintomas da infidelidade. Embora eu acredite que a incredulidade também está mais ligado à fidelidade no espírito, né? Mas aqui o autor coloca como a fidelidade na alma. A fidelidade na alma depende muito da inoperância da incredulidade. Pois quando cremos nas promessas de Deus, sabemos que ainda que tenhamos que passar por lutas,
guerras e perseguições, a nossa vitória é certa. Então, quando nós cremos nas promessas de Deus, mesmo que eu passe por luta, por guerra, por perseguição, se eu estou confiante, eu estou crendo, eu não vou deixar minha alma se abater. Né? Eu não vou permitir, quando o Espírito governa a alma, né? O autocontrole, eu não vou permitir que a minha alma se abata. Né? Agora, se eu não tenho autocontrole, eu não me encho do Espírito, automaticamente a minha alma fica vulnerável e a alma tende a pecar. Porque uma alma abatida, uma alma fragilizada, ela contagia o espírito. Então o teu espírito, o nosso espírito, ele foi recriado no momento do novo nascimento. Então Jesus disse, o espírito está pronto, mas o problema é a alma. Né? O teu espírito pode estar pronto, mas a alma ela tem a capacidade de contaminar o espírito. Por isso a importância realmente de se encher do espírito para que o meu espírito possa subjugar a minha alma. Tenho notado aqui na minha Bíblia, eu participei de um treinamento de batalha espiritual muitos anos atrás com um pastor da Argentina, que foi líder de um grande avivamento, né? E aí eu escrevi algumas coisas aqui. Na verdade, não é aqui que eu escrevi na minha Bíblia, eu tenho escrito está no meu computador. Mas uma frase que eu escrevi é que quando o teu espírito está cheio do Espírito Santo, ele realmente é capaz de subjugar a alma. Né? Agora, quando o nosso espírito está vazio, né? Voltando àquela questão da lamparina e da bateria descarregada, a alma geralmente ela acaba influenciando o espírito. Por isso que muitas vezes a fé é abalada. Um bom exemplo disso é o ato de dizimar e ofertar, pois só o faz aquele que tem convicção de que Deus supre todas as suas necessidades e que, como consequência, vai reter a ação do gafanhoto. Malaquias 3:11. Malaquias 3:11. Malaquias 3:11 diz, né? No 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se eu creio nessa palavra aqui, claro que tem outros textos na Bíblia que falam sobre dízimos e ofertas, né? Mas se eu creio nessa palavra, se eu creio nela, eu não vou ter dificuldade de entregar o meu dízimo, assim como eu não vou ter dificuldade de acreditar que Deus vai repreender o devorador na minha vida. Né? Ou seja, Deus não vai permitir que o inimigo entre na minha vida trazendo prejuízos de ordem financeira. Eu acredito nisso. E eu já vi isso acontecer na minha vida. Né? Então, eu acredito que Deus honra aqueles que são fiéis ao princípio do dízimo e das ofertas. Né? Então aqui é um exemplo. Né? Portanto, para ser fiel a Deus na alma, é necessário arrancar todo sentimento de incredulidade, bem como outros sentimentos que são como lixos da alma, e que não só nos impedem de sermos abençoados, mas também de praticar o que a Bíblia diz. Pois, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está lá em Provérbios, né, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Deus espera que a gente possa guardar o nosso coração puro. Guardar o coração puro é ter uma alma pura, né, uma alma limpa, um coração puro. E uma das coisas que eu preciso guardar é sentimentos tóxicos, né?
mágoa, ressentimento, ódio, tudo isso daí pode sujar o meu coração, contaminar a minha alma e automaticamente isso vai roubar a minha fidelidade na alma. Uma pessoa magoada, por exemplo, ela não está sendo fiel na alma. Então, eu preciso vigiar, não deixar esse tipo de sentimento entrar no meu coração. Lembrando que perdão é uma decisão, né? Ninguém precisa sentir de perdoar. Eu decido perdoar porque perdoar é mandamento. É ordenança de Deus, né? E por último, a fidelidade no corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus aqui está pedindo, né, por intermédio do apóstolo Paulo, que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Biblicamente, o nosso culto racional é quando eu ofereço a minha vida como instrumento nas mãos de Deus. A terceira e última etapa da fidelidade está inteiramente ligada à santidade no corpo. Precisamos entender que corpo envolve todos os nossos órgãos e membros, tanto interiores quanto exteriores, bem como os superiores e os inferiores. Ora, se o nosso corpo deve estar irrepreensível, devemos ser fiéis em todo o nosso proceder, pois a Bíblia diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5:3. Então, não deve haver nem menção de imoralidade sexual, impureza, cobiça, né? Isso não deve ser nem menção, não deve haver, a Bíblia diz aqui, né? Pois essas coisas não são próprias para uma pessoa que é santa, que é separada para Deus. Órgãos deve ser plenamente consagrado ao Senhor em santidade, né? Pois a Bíblia declara: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13. Lembra quando as crianças são apresentadas aqui na igreja? Quando nasce uma criança, que o pai e a mãe vêm trazer a criança para consagrar a Deus, né? Então aquela criança foi consagrada para Deus, ou seja, ela foi dedicada para Deus. Então, hoje nós já somos adultos, mas nós deveríamos ter essa mentalidade, que um dia eu fui consagrado para Deus também. Eu também fui dedicado. Então, se eu me consagrei para Deus, eu agora estou sendo dedicado a Deus. Então, essa dedicação, essa consagração, ela precisa acontecer no corpo, na alma e no espírito. Então, o meu corpo pertence a Deus. Se eu sei que o meu corpo pertence a Deus, eu vou cuidar desse corpo. Como é que eu vou cuidar desse corpo? Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou procurar dormir bem, eu vou procurar fazer uma atividade física, né? Eu vou procurar beber bastante água, evitar muito açúcar, né? Farinha branca, gordura hidrogenada, colesterol, comida com colesterol, pele de galinha. Então eu vou cuidar desse tempo. A palavra de Deus diz ainda: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 2 e versículo 6. Né? E mais, então a nossa língua, ela contamina não só o corpo, contamina tudo, né? E mais, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Então eu preciso ter a consciência que o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e por isso eu tenho que zelar por esse corpo. Esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo. Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? Ninguém vai convidar uma visita para ir na tua casa e você vai encher a sala de lixo e você vai pedir para visitar. Senta aqui, nesse lugar aqui onde tem bastante lixo. Ninguém faz isso. Então, dependendo do estilo de vida que eu tenho, do tipo de alimentação que eu tenho, às vezes eu estou botando um monte de lixo para dentro de mim. Eu tenho que cuidar com isso, né?
Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim é que contamina o homem. E meu pai gosta muito desse versículo, né? Que, embora eu preciso cuidar com o meu tipo de alimentação, porque eu sou o templo do Espírito Santo, é sempre bom lembrar que o que realmente contamina o homem não necessariamente é o que entra, mas é o que sai, né? Então, quando eu uso a minha boca para machucar pessoas, para ferir pessoas, para destruir o sonho de pessoas, né? Para botar pessoas para baixo, para provocar discórdia, divisão. Então, a língua, a nossa boca, é um perigo, né? Então, isso realmente contamina o homem. Tomando como base esses versículos, entendemos que para não cometermos o pecado da infidelidade, é necessário refrear a nossa língua e, sobretudo, ter o cuidado com que estamos alimentando as nossas emoções. O que declaramos com a nossa língua é o resultado do que o nosso coração está cheio. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Somos santuário do Espírito Santo e, por isso, nosso corpo deve ser santo, limpo de toda iniquidade. Devemos conservar uma linguagem santa. Quando o Senhor retornar, quer encontrar um povo fiel. Por isso, assim diz a palavra, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis, né, que não pode ser repreendido, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5, do 23 ao 24. Conclusão, a fé é acima da evidência dos sentidos. Então, a fé não depende de sentimento, né? Ela crê na palavra de Deus acima da evidência dos sentidos, sabendo que as circunstâncias naturais devem ser mantidas sujeitas à palavra de Deus. A fidelidade se mantém no testemunho de Deus, vivendo em concordância com Ele. Fé e fidelidade caminham juntas. Ok? Então, se eu creio, eu me mantenho fiel a Deus e a sua palavra. Amém, queridos?